Fala galera, tudo bom? É o Caio Vanderlei falando aqui no nosso canal Pecuária em Menos de 100 Hectares. Como eu venho falando um pouco para vocês aí sobre pecuária de corte em pequenas propriedades, esse é o nosso foco aqui do canal. Vou compartilhar com vocês a minha trajetória e a minha experiência. Então, como eu disse em outros vídeos, são desde 2014 que eu tomo conta 100% da propriedade da família. E de lá para cá a gente mexeu um pouco com gado de leite, durante, na verdade, a maior parte do tempo com gado de leite. Tentei de todas as formas, eu toco a distância, então não consegui criar processos, implementar processos, tive muita dificuldade com mão de obra, uma ordenha só ao dia, não consegui produção suficiente para ter uma rentabilidade que justificasse aquele investimento. Investi em genética, fiz silagem, bati muita cabeça, mas não obtive o êxito que eu julgo necessário. E daí eu virei 100% para a pecuária de corte, que tem os seus desafios, né? Ela até é mais difícil de você escalar do que o leite em relação à capacidade de faturamento. No entanto, na minha humilde opinião, o leite exige muito mais detalhe, exige você estar presente no negócio, além de ter um conhecimento técnico muito grande para fazer aquilo ali virar realidade. Então eu, por exemplo, tive muito problema com o intervalo entre partos, tive muito problema na hora de apartar bezerro, o vaqueiro apartava lá da cabeça dele, tipo assim, paria uma vaca, ele ia lá e apartava outra. Mesmo aquela vaca que ele apartou com volume de leite que não era para apartar, e não tinha bezerro grande o suficiente para ela descansar ali 60, 90 dias para voltar a produzir. Então acabava que tinha vaca que ficava um ano sem estar no curral, sem produzir renda para a propriedade, e eu tentava mapear aquilo. Chegou um momento que eu proibi o vaqueiro de apartar, era eu que saía, só que eu moro a 350 quilômetros da propriedade. Eu saía lá da capital, pegava um ônibus, porque não tinha carro na época, ia lá medir leite de vaca, olhar intervalo entre partos, tristeza parasitária. Tive muito problema com tristeza parasitária bovina, né, que é o famoso mal triste. Perdi muito. Teve um ano que eu perdi 10 bezerros. 10 bezerros, gente, é o lucro da propriedade pequena. Então, um rebanho aí de 50 vacas, você não pode perder 10 bezerros. Mas eu passei por tudo isso aí e não consegui implementar. Então, com a pecuária de corte, você tem menos potencial, né, menos capacidade de faturamento. No entanto, os processos são mais simples e é mais fácil, entre aspas, de controlar, mesmo à distância. Então, tendo a mão de obra, mas no final também a minha mão de obra melhorou muito. Eu acho que por conta da evolução do projeto, você vai entendendo que se você quer um resultado e você não é a mão de obra, no meu caso não sou eu, como eu já disse aqui, eu sou engenheiro florestal, tenho outras atividades, eu não vivo da renda da propriedade, tá? Acho que isso é muito importante. Isso me permitiu reinvestir tudo que a propriedade gera. Só meu pai tiramos alguma coisa lá para o meu pai, mesmo assim pouco, alguma coisa para a família. Ah, meus pais vão trocar de carro. Ah, tem que pintar uma casa lá, fazer alguma coisa, um irmão que precisa, por alguma coisa desse tipo. Então fica mais fácil você reinvestir, né? Como comecei do zero, só tinha terra, mas não tinha rebanho, não tinha infraestrutura, aguada, coxo, o curral estava quebrado, né, o pasto, né, degradado, tive que descansar pasto, outros eu tive que replantar, tive que fazer todas as divisões de pasto, as cercas dos vizinhos, estava muito ferrado, porque era uma propriedade que ficou muitos anos arrendada a pasto. Né? Quem arrenda sabe que o arrendatário não tem compromisso normalmente, né, gente? Vou falar aqui da minha experiência e do que eu vejo, normalmente não tem o compromisso de manter tudo bonitinho, manutenção, quebrou, conserta, né, coloca uma nova no lugar.
Não é assim normalmente. Normalmente é uma coisa mais predatória, né? Exploratória. Você usa o recurso até o recurso acabar. Então, fiquei aí até 2019 no leite. Fiz uma capineira do BRS Capiaçu. Depois vocês podem até pesquisar, tem alguns vídeos aí. Até ia produzir mais, mas igual eu falei, eu tenho outras atividades, não é minha renda, inclusive gasto muita energia, investimento, tudo, mas porque é paixão mesmo, porque o que me sustenta são outras atividades, então eu fico competindo ali tempo com a pecuária, mas é a minha paixão, né? E o objetivo desse canal aqui é compartilhar com vocês tudo que eu aprendi para que vocês aprendam sem precisar passar na pele. Muitas coisas que deram certo, muitas coisas que deram errado. Isso vai te poupar tempo, energia, dinheiro, raiva, né? Que a gente passa muita raiva quando a gente faz algumas coisas erradas. Então, essa é a minha história, a minha trajetória, né? Como eu falei no vídeo anterior, meu pai vem de uma família que sempre esteve ligada à agropecuária, e aí eram grandes propriedades. Aí na época do avô dele diminuiu um pouco, na época dele diminuiu mais, na minha não, a propriedade é muito pequena, né? Menor que 100 hectares, que é o título do canal aí. Então, o intuito é falar dos desafios específicos para essa turma, né? Porque eu vejo aí muito conteúdo na internet e eu acho muito legal, mas eu acho muito fora da realidade, né? Eu vejo, faça uma TIP, faça uma RIP, faça um confinamento em pequenas áreas, mas é muito desafiador isso. Você conseguir diluir custo fixo com pequenas áreas. Então, assim, você vai fazer um piquete adubado, irrigado em 5 hectares. Vai despender muito dinheiro, vai ser difícil de diluir custo fixo, então vai gastar muita energia, vai gastar o adubo, você não consegue comprar um caminhão de adubo, então você já não paga o melhor preço do adubo. A parte da bomba, né? Você não consegue diluir o sistema de irrigação, né? O sistema motobomba, para você ter uma área maior para justificar aquele investimento. Então, tinha um tio meu que batia muito nessa tecla comigo. Caio, busca escala, 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 escala. Escala é uma palavra que eu sou engenheiro e eu deveria ter compreendido isso mais cedo. Mas mesmo sendo engenheiro, foi difícil entender. Escala basicamente é você ter volume suficiente para diluir custo fixo, que é o grande desafio da atividade em pequenas propriedades. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você é a mão de obra da sua propriedade ou você paga uma pessoa um salário mínimo. Né? Vou colocar aqui R$ 2.000 com encargos e tal, R$ 2.000 por mês. Esse é um custo fixo, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma propriedade de 20 hectares e eu tenho lá 30 novilhas, 30 bezerras, 30 novilhas. Então, se eu pago R$ 2.000 e essa pessoa cuida de 30 novilhas, então eu vou dividir R$ 2.000 por 30 novilhas, isso vai dar... Estou sem calculadora aqui agora, mas 30 vezes R$ 40 vai dar 1.200, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21. Vai dar em torno de R$ 70. Olha só, R$ 70 por mês, por cabeça, para poder você pagar R$ 2.000 para a pessoa cuidar de 30 cabeças. Se for você, essa pessoa, você tem uma renda extra, aí você vai lá só no final do dia, colocar um sal mineral, trocar de pasto, fazer um manejo, e um pasto alugado, a terra não é sua, aí começa a fazer mais sentido. Mas você entende que se eu pagar os mesmos R$ 2.000 eu tivesse 200 cabeças para o vaqueiro, para o colaborador, para a pessoa tomar conta, a gente está falando de R$ 10 por cabeça. Olha como é que muda.
de 70 para 10, 7 vezes mais caro a pessoa que tem pagando R$ 2.000 para cuidar de 30 cabeças. E assim por diante. Então as fazendas, tem lá 500 cabeças de gado, você vai pagar R$ 3.000 o salário de um colaborador. Então, estou dando um exemplo, né? Então a variável mão de obra, você consegue diluir pela quantidade de animais. E assim para tudo. Vou comprar um saco mineral. Um saco de mineral numa loja de veterinária, você vai comprar um só, ele vai custar, vou dar um exemplo, um Fosbov 40 aí, nem sei, nunca mais eu fiz cotação desse produto, mas é um produto muito famoso, né? Então, vou chutar aqui, ele tá lá R$ 150 o saco. Aí a pessoa que compra um caminhão de Fosbov 40, ela vai pagar R$ 100, vai pagar quase 50% mais barato. Então, por quê? Porque ela tem volume. Então ela consegue diluir o custo desse mineral. Aí você coloca isso em tudo. Mão de obra, insumos, manutenção. Vou ter que investir numa balança, né? Não dá para a gente fazer hoje uma pecuária sem balança. Como é que você vai saber o desempenho dos seus animais? Saber se a suplementação que você está seguindo, tá tremendo um pouquinho, vou fazer um teste aqui. Como eu falei, eu viajando, e eu quero ir compartilhando aqui com vocês e sentindo o tipo de conteúdo que vocês querem. Cara, não gostei desse formato aí, fala sobre outro assunto, seja mais objetivo, tal assunto, etc. Eu vou soltar esse conteúdo aqui e depois vocês me falam. Então, todos esses itens fica mais difícil de você diluir. Vou comprar 50 ml de um vermífugo 3,5%. Ele vai ser X reais. Se você comprar 30 litros, ele vai ser 30% mais barato. Então, todos os insumos envolvidos, a compra dos animais. Vou comprar 10 bezerros e vou pagar um frete num caminhão toco que cabe 20. Então, se eu pago 10, se eu pago lá o frete, que é por quilometragem, e ao invés de 20, que é a capacidade, eu carrego 10, eu estou pagando o dobro do frete. Vocês concordam comigo? Porque eu poderia carregar o dobro dos animais, mas eu só estou comprando metade dos animais. E eu tenho que carregar esses animais de alguma forma. E assim por diante. Então isso vale para a mão de obra, isso vale para o curral. Eu preciso de um curral, um brete com balança, minimamente ali que funcione para eu fazer o manejo desses animais. Vou gastar no mínimo para você fazer um curral bem rústico, bem básico. Vamos dizer que você vai investir aí R$ 30.000. Eu não sei, teria até que fazer um projetinho para ver, mas eu acho que é viável. Você comprando uma barra de balança, né, caindo para dentro ali, economizando, fazendo, até ajudando ali, se for o caso. Eu já fiz muito isso, já fiz cerca, já fiz tudo, já peguei pau no meio de manga, bati adubo, plantei capim, de tudo a gente faz, gente, quando a gente quer, quando a gente sonha. Quando eu comecei até, vou fazer um parêntese, quando eu comecei, era perto de um carnaval assim, e um tio que eu gosto muito, ele falou assim comigo, isso era no carnaval, eu estava com as mãos machucadas, eu já era engenheiro nessa época. Só que eu não tinha, estava começando, era subsidiado, né, com recurso financiado do banco. Não tinha gado, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era só um sonho. E aí eu fui lá fazer a cerca no feriado, machuquei a mão, né? Sou estudante, não era acostumado a fazer serviço pesado. Fui puxar um arame de choque lá para poder resolver uma divisão de pastagem. E aí meu tio na época falou assim, cara, se você não tem R$ 50 para pagar uma pessoa para fazer isso, nem começa que não vale a pena não. E aquilo me deu uma machucada assim, né? Falei assim, pô, como assim? Eu não tinha mesmo R$ 50 na época para pagar, mas eu tinha vontade de fazer. Eu falei, eu faço esse negócio aí. E eu fiz, enquanto dei conta de fazer, eu fiz. Mas tendo entendimento, igual eu falei, eu não sobrevivo disso, eu fui buscando outras rendas, fui buscando me capacitar, criar processos, treinar lá a pessoa que está lá hoje o rapaz que está lá chama Eric, é muito bom,
Então, o que eu busco fazer? Pagar um salário bacana, reformei a casa lá, é outro exemplo aí, né? Ah, você vai, eu vou dar um exemplo lá, investir em torno de 100 mil reais numa casa para ter alguém, dar uma moradia bacana, uma qualidade de vida que a pessoa, né, tem um Wi-Fi, tem uma casa boa, tem uma condição dela estar ali com a família dela dignamente, um salário digno. Então isso tudo é custo. Então quanto mais gado, quanto mais faturamento, quanto mais produtividade eu tenho para diluir esses investimentos, esses custos, é o que vai tornar mais competitivo. Por que é tão diferente a agricultura com a pecuária? Por isso, porque a capacidade de faturamento, de produção, de produtividade é muito grande. Hoje, não vou nem falar café de 2 mil reais não, mas pensa aí, se você tem água na sua propriedade, você precisa gerar renda para sobreviver da sua propriedade. Pensa aí, hoje um café, um cacau, você consegue aí em 2 hectares, em 1 hectare, plantar hoje um espaçamento aí 3 por 2, você vai plantar em 1.700 pés de café, por exemplo. Não vou nem falar saca de 2 mil reais, não, saca de 1.000 reais, gente. Agora, coloca aí que você produz, não vou falar também muita produção não, 80 sacas por hectare. Então nós estamos falando de 80 mil por hectare. Em 1 hectare, se você for muito bom, você vai produzir aí 20 arrobas de gado. 20 arrobas você vai produzir, sendo bom, hein? Tem que ser bom. 20 arrobas, se você for num rotacionado, irrigado, adubado com alta suplementação, vou até dar essa opção, nós estamos falando aí de 70 arrobas por hectare, né? Apesar de ser um sistema que eu não tenho muito conhecimento, mas eu ouço falar desses números. Para não comparar, né, uma agricultura irrigada com uma pastagem sequeiro. Mas 70 arrobas, a gente está falando de uma arroba hoje aí de 300 reais, dá 7 vezes 3, 21 mil reais. Comparado com 80 mil do café de 1.000, porque se for de 2 mil é 160 mil. Então, essa que é a diferença da agricultura. Então, você consegue diluir o custo fixo, consegue diluir o adubo, a mão de obra, o herbicida, né? Você consegue diluir um trator, uma máquina que você precisa comprar. O gado não, o gado precisa de uma área maior, ele não é tão eficiente, ele precisa comer muito, 2,5% do peso vivo, e não converte tanta matéria seca em quilograma de carne. Isso é uma realidade da pecuária, e por isso que eu decidi gravar esse conteúdo, porque a gente que gosta de pecuária, a gente é apaixonado, muitas vezes a gente, por não ter entendimento de todas essas variáveis, às vezes a gente se frustra, né? Fica chateado, pô, mas eu produzi, meu gado tá gordo, né? Meu bezerro, você tem lá um rebanhozinho de 30 vacas, suas 40 vacas, vai vender seus bezerros, vem o evernista lá, paga o preço que ele quer. Então, será que essa é a melhor atividade? Vou falar muito sobre isso aqui. Cria, recria e engorda. Já que você não quer mexer com agricultura, sou igual você, cara, gosta de pecuária, ou não tem água, ou não tem dinheiro, porque tem isso, a agricultura exige muito dinheiro, tem que investir muito. Quero ficar na pecuária. Então, será que não vale a pena você migrar para a recria, se você está na cria? Você tem lá 30 vacas, as 30 vacas, se você vai apartar aí, se for muito bom, 20 e poucos bezerros. Será que 20 e poucos bezerros por ano está dando uma renda satisfatória? Né? Se você trocar essas 30 vacas e colocar 30 vacas paridas, né? E colocar aí 80 bezerras e fazer um giro, uma recria, terminação, você não vai ter um desfrute muito maior, uma rentabilidade maior? São reflexões. Depois eu vou trazer números do desfrute e do faturamento e do potencial de lucro, comparando aí, que eu já fiz isso também. Eu tinha lá, igual eu falei, tinha as vacas de leite, mas eu tinha umas vacas, a gente fala tatu com cobra, né?
tinha uma ou outra Nelore, mas a maioria era anelorada, porque eu queria ter lá um bezerro, tal, top, mas e na hora que eu ia vender a mercadoria bezerro, não valia nada, o cara queria pagar o preço que ele queria, aí queria pagar preço de boi magro, preço de arroba de boi gordo num bezerro. Já quantas vezes eu me senti frustrado vendendo bezerro, né? Azeboado bom, com touro Nelore PO, e preço que o cara que colocou o preço lá, que eu não concordava, que não valia, que era injusto, e era mesmo, eu sei que era. Então você muitas vezes está nesse lugar aí, né, de ter que vender seu produto barato para a mão do invernista, e ele que vai ficar com a fatia da produção, porque a arroba da cria ela é mais cara de ser produzida, ela precisa de mais volume ainda para ter escala. A arroba da recria e da terminação ela é mais barata de ser produzida. Porque pensa aí, você tem lá as vacas, mas tem vaca que não emprenha, tem vaca que aborta, tem vaca que tem problema de fertilidade, tem vaca que cria, mas perde, ou engancha um bezerro, a vaca morre. Então, olha só, e a vaca fica 9 meses gestando, mais 6, 7 para partar. É 1 ano e meio já foi. Então, olha o tamanho do ciclo. Você desmamar o bezerro tem que pagar a conta de todo mundo, né? Porque se eu estou vendendo só o bezerro, mas passou 1 ano e meio, ele tem que pagar a conta das vacas também. Porque as vacas comeram, usaram mineral, vacina, pasto, suplementação, cerca, curral, energia. Então, são essas reflexões que eu vou falar mais. E se outra coisa, você tem uma cria, que acontecia comigo, chegou na seca, não tem o que fazer. Você está apertado de pasto, não tem condição de comprar silagem, cara. Para produzir silagem, eu passei por isso. Fiz 1 hectare de capineira. Aí você precisa arrumar a máquina, porque eu não tinha condição de ter um trator. Então, para comprar trator não vale a pena, porque é muito caro. Você não dilui, não tem produção suficiente para sustentar um trator. Então vou alugar. Era difícil, dava o ponto de colheita, não consegue, porque trator da associação está em outro lugar. Para alugar o outro cara, para 1 hectare só, ele não quer despender tempo para poder pegar o seu serviço é pequeno. Aí quando você vai colocar o custo, diz, aconteceu comigo, aí uma vaca entrou lá, nós fizemos tudo, a silagem, enriqueci com fubá de milho, etc. Aí pulou uma abençoada de uma vaca lá e pisou na minha silagem tudo. Quer dizer, perdi lá uns 30, 40% do meu volume total de silagem, tendo feito direitinho, adubado, irrigado, pagado a máquina para colher, paguei gente para poder ajudar, né, a ensilar e bater o produto lá, como é que fala? Esqueci agora. Você usa lá o produto na fermentação, eu esqueci o nome, e tive todos esses custos, no final saiu caríssimo. Era mais barato eu ter comprado silagem de milho, que eu comprava quantas eu precisasse, sempre tem disponível na minha região. Então aquela história, será que vale a pena você produzir sua silagem em 1 hectare, em 2 hectares? Se você não tiver o equipamento e for você a mão de obra, você garantir que não vai ter perda, que você vai conseguir, né, deixar o silo fechadinho, sem perda, né, vai tomar conta, aí tudo bem. Mas se não, olha como as variáveis vão interferir. Que eu produzi uma silagem até barata, mas eu perdi 30, 40% dela, porque uma vaca entrou lá, pisou tudo, o vaqueiro não viu, perdi a silagem. Então o que ela tinha sido barata tornou-se cara. E empatei dinheiro, deu um trabalhão danado, mas foi uma experiência, aprendi. Hoje eu não uso mais, hoje o gato está comendo lá, acho que eu vou plantar alguma agricultura nela, porque já mexi no solo, adubei, a água está perto, depois vou mostrar lá para vocês. Então tudo isso são experiências que a gente vai passando. E quais os problemas da recria? Eu vou falar aqui, esse vídeo, peguei esse gancho e falar um pouquinho dos problemas, né? Criar reflexões para vocês. Quais são os problemas da recria? Se você
compra recria de macho, você pega o bezerro desmamado, 7 arrobas, 8 arrobas, leva esse bezerro até o que a gente chama de boi de pasto ou boi magro. Esse boi de pasto ou boi magro, ele não tem tanta valorização no mercado. Se você estiver no mercado predatório, igual o nosso aqui, os invernistas vão querer te pagar preço de arroba de boi gordo ou até mais barato, ou seja, até com deságio, né? É comum você vender esse produto de 14 arrobas, 13, 14, 15 arrobas, às vezes até mais barato que o boi magro. Então, às vezes você está ali na seca, você comprou nas águas, fez de 8 até 14, 15 arrobas, focou na recria, vou vender agora esse boi magro para desocupar meu pasto. Você vai cair na mão desse atravessador, vamos falar assim, né, que é o meio do caminho. Então, se você tiver um invernista aí sério, amigo, que vai honrar você, que vai te pagar um valor bacana, vale a pena você fazer a recria de macho, porque o macho ganha mais peso, ele tem mais eficiência biológica, ou seja, ele precisa comer menos para produzir a mesma quantidade de carne do que a fêmea. No entanto, você tem esse problema aí. E levar ele até boi gordo é caríssimo, porque ele come muito, ele é pesado. Não que ele não tenha eficiência, né? Ele vai comer muito porque ele vai precisar chegar até 18 arrobas. A fêmea com 12 você mata. O macho vai levar até 18, 20, 17, dependendo da raça e da carcaça desse animal. Então a recria do macho tem essas particularidades. Se você tiver um confinamento parceiro, que pegue esse animal na parceria e depois te pague o valor da arroba justo, aí melhor dos mundos. Você foca só na recria, alta conversão alimentar, num 0,3% vai te devolver ali GMD de 1 kg, mais de 1 kg nas águas, sensacional. Mas tem essas particularidades. E a fêmea? Qual é a questão da fêmea? A questão da fêmea, que é o que eu faço lá, eu compro fêmeas aí entre 6, 7, 8 arrobas, às vezes um pouquinho mais pesada, levo elas nas águas com a alta lotação, no 0,1%, às vezes tem um mineral aditivado, dependendo da qualidade do pasto e da lotação que eu trabalho, produzo uma arroba barata aí uns 90 dias, na nossa região chove entre outubro, novembro até março, mais ou menos, foi mais ou menos o que aconteceu esse ano. Março, por exemplo, já não choveu, fevereiro e março não choveu, então nossas águas foram muito curtas. Então produzi uma arroba barata pouco tempo, no 0,1%, já tive que ir para o 0,2%, hoje já estou no 0,3%, indo para o 0,5%. Pra vocês terem ideia, vou mostrar para vocês o lote que está lá no 0,5%. Então como é que eu faço? Eu aumento a lotação nas águas para produzir essa arroba barata, chega ali na transição para seca, eu aumento a suplementação para o meu pasto comportar essa lotação que está alta, mas quando chega no inverno mesmo, né, que a nossa seca aqui é no inverno, eu já vou despachar esses animais para o frigorífico. Eu não vou para a mão de terceiro. Se eu tivesse que vender essa novilha com 10, com 11 arrobas sem ser para abate, ia ser bem complexo. Eu ia cair nesse mesmo problema das pessoas pagarem um preço normalmente para a pessoa também que vai comprar, gente, só vale a pena se ela pagar mais barato. Não faz sentido ela comprar no preço cheio. O que ela vai ganhar com isso? Ela tem pouco peso para colocar nesse animal. Então faz parte também, né, do mercado, do negócio. Então você tem que ter entendimento de cada situação dessa. Então a fêmea, o ideal é você pegar ela e levar até o abate. Pega essa fêmea para você abater ela. Com 12 arrobas, você já abate fêmea. Aí, dependendo da carcaça, 13 arrobas, se quiser dar uma caprichada mais. Só que essa arroba aí, quanto mais pesada, mais cara de ser produzida. E aí é mais difícil de ter viabilidade financeira. Depois vamos fazer conteúdo sobre isso. Então hoje foi falando um pouco da minha história, falando um pouco das possibilidades. O vídeo está na estrada aqui, então estou falando abertamente sobre vários temas e a gente depois vai falar especificamente sobre cada tema. Então falei muito de custo, né?
a dificuldade de diluir custo fixo na propriedade pequena, por isso que a pecuária é desafiadora, a pecuária de corte mais desafiadora, mas a gente que ama, a gente que gosta, a gente quer fazer melhor, né? Eu sei que é difícil você ir para um sistema adubado, irrigado, igual eu vejo às vezes propriedades até pequenas, né? Com pivô, com vagão de trato, com confinamento, tem uns projetos aí, né, de 20 hectares, 15 hectares, e uma estrutura, só que é muita grana. Eu sei que não, eu sei que a grande maioria das pessoas não tem condições de fazer aquilo. E o meu objetivo aqui é ajudar com o que eu sei para contribuir que as pessoas que vão criar lá menos animais e não têm essa renda toda entendam exatamente onde que está o dinheiro nesse negócio e como ela pode fazer o melhor possível cada etapa dessa para poder ter a maior renda possível com as ferramentas que você tem aí, certo? Porque esse que é o objetivo, não é falar assim, isso aí não presta, vai mudar e tal. Não é isso. Ó, você tem essa e essa e essa limitação, isso daqui vai impactar muito no seu número, no seu resultado. Faça isso aqui bem, tenha controle disso daqui. Igual eu vou falar muito sobre manejo de pasto. Sem pasto não tem como você ter uma pecuária minimamente rentável sem pasto, né? Tem que ter uma sanidade muito boa, suplementação. Tem que ter na ponta do lápis o custo da suplementação e a estratégia da sua suplementação, sempre subindo para terminar esse animal antes que o seu capim acabe, porque se acabar não tem suplementação que, que, que resolva, né, um pasto rapado, não tem, é prejuízo, não tem como. E vender esse gado magro é mais prejuízo ainda, né? Então, por isso que tem que ter o planejamento. Então a gente faz o planejamento de caixa, contando com a compra dos animais, o sanitário, a mão de obra, os insumos, tudo que você precisa durante todo o intervalo até você abater esses animais e receber o dinheiro e poder refazer, fazer novamente, fazer ciclos. Dessa forma você tem lá o ciclo do dinheiro, um fluxo de caixa que a gente chama, né? Então a sua venda de gado não vai ser por necessidade, precisei aqui, vou lá e vendo. Isso aí vai com certeza atrapalhar a sua potencial rentabilidade. Então a gente vai fazer um organograma onde você vai ter todos os custos fixos, custos variáveis, com as entradas, previsibilidade de saída, desempenho do gado, para poder você chegar naquela época do ano, o gado vai ter o peso que você precisa para você abater, receber, pagar seus compromissos, certo? E rodar novamente. Então esse é o planejamento financeiro que a gente vai falar aqui em outros vídeos abordando especificamente esse tema. Então se você gostou, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, mande para outras pessoas. É importante que vocês digam para mim exatamente qual é o formato do vídeo que vocês preferem, o modelo, se é com número, se é na fazenda, se é abordando por etapas, certo? Vocês já viram alguns vídeos que eu mandei aí, se vocês puderem sugerir ideias, é importante para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Meu objetivo aqui é compartilhar, né, tudo que eu aprendi. Igual eu falei, eu estudei muito, estudo muito a respeito de pecuária, e o objetivo aqui é compartilhar para que vocês tenham um resultado um pouco melhor. Essa é a minha missão com esse canal e vou me dedicar bastante para isso. Beleza? Vambora, abraço, fica com Deus, a gente se fala no próximo vídeo.